Mais uma vez foi adiada a reunião da Junta de Execução Orçamentária que deveria analisar o pedido do Ministério da Agricultura de 500 milhões de reais para a suplementação do seguro rural. É a segunda vez em menos de um mês que a análise sobre o pedido é adiada. Lembrando que, inicialmente, o orçamento do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural era de 1,06 bilhão de reais. Mas, após dois cortes, caiu para 933 milhões de reais. Se essa suplementação não ocorrer o quanto antes, o Ministério da Agricultura pode ficar sem verba extra para o seguro rural em 2023, o que pode configurar um calote para as seguradoras que operam os recursos e também aos produtores rurais. E se está faltando verba para chegar a este ano, imagina para o próximo ano. Vamos então até Brasília com o repórter Marcelo Dias, que tem mais detalhes sobre esse tema. Boa noite, Marcelo. Quais são os bastidores desse novo adiamento aí? Eu não sei não, mas pelo jeito eu acho que esse dinheiro não vai sair não. Boa noite, hein, Marcelo? O que você acha? Boa noite, Petrin. Boa noite a você que nos assiste aqui no RN. Olha, é isso mesmo, esse imbróglio tá difícil para resolver, viu? Tá um jogo de tabuleiro ali que, olha, para andar ali as peças não estão conseguindo, viu? O que acontece? Na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária hoje foi tratado sobre esse assunto, né? Os parlamentares que estavam lá discutiram amplamente essa questão. Porque, como você disse muito bem, já foi adiado uma vez, conforme a gente já foi colocado aqui, houve uma cobrança, como eu coloquei também de uma última vez que eu entrevistei o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E desta vez, essa reunião era para ter acontecido agora à tarde. Não estava na agenda aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas era para ter acontecido a reunião da Junta Orçamentária, junto com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Essa reunião, conforme eu tinha apurado no período da manhã, era para acontecer à tarde, não aconteceu e foi confirmada aí pelo presidente da FPA, o Pedro Lupion, que disse durante a coletiva de imprensa, quando eu fui questionar ele sobre esse assunto, definitivamente se esses recursos realmente vão sair, porque houve uma pressão por parte da FPA para que esses recursos também fossem liberados aí para os produtores rurais que estão sofrendo muito, tanto aqui no Centro-Oeste com esse calorão, né, com essas altas temperaturas, como lá no Rio Grande do Sul com as chuvas que têm acontecido demais por lá. E durante a coletiva de imprensa, quando eu perguntei para ele sobre essa questão, olha só o que ele disse. Ele foi bem incisivo durante a pergunta que eu fiz para ele com relação a esse assunto, se realmente ele acredita que esses recursos vão sair diante da reunião que foi prorrogada para amanhã. Será que esse dinheiro sai? A reunião amanhã não será muito positiva, a informação que eu tenho de bastidor, mas numa torcida gigantesca aguardando minimamente esses 500 milhões. É o mínimo, é o mínimo. Num ano em que a gente veio com 3 safras de defasagem no Rio Grande do Sul, que passamos a enfrentar problemas adversos exatamente contrários do que nós tínhamos, cheias e chuvas excessivas no sul, seca no norte e precisando cada dia mais desse seguro. Então, hoje o nosso ponto principal de preocupação dentro do Ministério da Agricultura e principalmente no atendimento aos produtores rurais é que a gente consiga esse seguro urgentemente. As informações, repito, infelizmente por parte do Ministério da Fazenda não são positivas em relação a esses valores. Exatamente isso, Petrin. Conforme o Lupion disse aí na entrevista dele, não acreditando que esses recursos podem sair, já é uma perspectiva aí pela frente parlamentar da agropecuária. Por outro lado, o Carlos Agustin, que é o assessor aí principal do ministro Carlos Fávaro e do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi participar também da reunião da FPA. E quando eu o vi lá, eu fui questioná-lo sobre essa questão dos recursos e o que também ele estava pretendendo participando da reunião, né? Ele foi convidado e também participou oficialmente dessa reunião da FPA. O que ele me disse, né, apurando ali nos bastidores com ele, que além desses recursos que estão sendo aí pedidos pelo Ministério da Agricultura, são insuficientes diante
dos problemas que podem acontecer em 2024, ano que vem, devido a essa questão climática. Ou seja, então ele está pedindo aí para os deputados da FPA para que incluam aí na LDO, na Lei da Diretriz Orçamentária, mais recursos aí na ordem de pelo menos mais de 2,5 bilhões para que ajudem os agricultores no próximo ano. Ou seja, na opinião dele, esses recursos são insuficientes. Então, eles já estão pensando o ano de 2024. Por isso que ele estava presente também na reunião da FPA e eu entrevistei ele lá exclusivamente sobre esse assunto. Vamos ver. Esse pedido está sendo feito hoje, um valor de 3,5 bilhões, um auxílio emergencial em razão do El Niño. Como vai ser utilizado isso, agora vai ter onde pôr, porque provavelmente nós vamos ter inúmeros problemas, não tanto com o preço, mas no Centro-Oeste é incrível, né? O atraso de plantio, o não plantio do milho, a redução da produtividade e no Sul, o excesso de água. Então, realmente vai ser um ano bastante difícil e vai precisar, a gente não sabe o quanto, né? Mas vai ter agricultor que não vai conseguir pagar, ou investimentos, enfim. Então nós já estamos antevendo isso para tentar minorar esses problemas lá na frente. Olha, o Carlos Augustinho está muito preocupado com relação a esses recursos, viu? Já contando aí, pedindo mais dinheiro na LDO para o ano que vem, e eu ainda acabei conversando com ele agora há pouquinho, ele saiu aqui do estúdio do Canal Rural, ele estava gravando o programa Direto ao Ponto, e ele mais uma vez afirmou para mim que os recursos aí não são suficientes para essa questão do seguro rural, ou seja, mesmo que esse dinheiro saia, Petro, que está muito difícil, eles não pagam a conta diretamente do produtor diante das dificuldades que a gente está tendo aí, das diversidades climáticas que estão acontecendo. E aí, diante disso, né, houve aquele burburinho ali da participação do Carlos Augustinho, ali do Ministério da Agricultura, na reunião da FPA. Mesmo como convidado, o presidente Lupion falou sobre essa questão da falta de comunicação entre o Ministério da Agricultura com o Ministério da Fazenda, justamente por falta da liberação desses recursos, essa demora que está acontecendo. Foi questionado isso durante a reunião. E eu, durante a coletiva de imprensa, também acabei perguntando mais uma vez para o Pedro Lupion sobre essa questão, por que demora tanto e por que essa falta de comunicação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda para que esses recursos sejam liberados, já que foi adiado 2 vezes, pode acontecer essa reunião amanhã. Olha só o que o Pedro Lupion disse sobre essa falta de comunicação. E nos preocupa e preocupa muito, né? Se o próprio Ministério da Agricultura se apresenta em uma reunião da FPA pedindo auxílio, é porque realmente a interlocução com o Ministério da Fazenda e principalmente com o planejamento não está funcionando, né? Nós temos uma bancada forte o suficiente para gritar quando necessário e exigir as coisas para serem atendidas, porém nós não somos o executivo. Nós não somos o governo, não cabe a nós essa tomada de decisão. O Ministério da Agricultura precisa se impor na esplanada dos ministérios, numa reunião orçamentária como essa, com a ministra Simone Tebet, com o ministro Haddad, e apresentar efetivamente quais são os grandes pleitos e as grandes dificuldades que nós temos. A vantagem de não ter um plano safra planejado no começo do ano é que dá para brigar na virada do ano na lei orçamentária por outras coisas. Então isso precisa ser encabeçado pelo Ministério da Agricultura. Ele foi bem incisivo com relação a este tema, conforme a gente ouviu aí a entrevista dele durante o almoço da FPA. Lembrando, então, que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou aí na semana passada o texto base da LDO. Passado, então, esse texto, agora novas emendas, entre elas apresentadas pela FPA, devem ser analisadas ainda nessa semana pela Comissão Mista de Orçamento e a gente continua acompanhando e trazendo todas as novidades para você aqui no RN.